E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vlog, né, na verdade. Como é que vocês estão? Antes de começar o vídeo, como sempre peço, deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então vamos lá, né? Primeiro eu quero falar um pouco com vocês aqui. Na verdade esse vídeo vai ser mais uma conversa, porque aconteceu muita coisa, sinal, nesses últimos dias. E eu tava querendo vir aqui falar com vocês, só que eu tava sem tempo, eu não tava, tipo... Já tem normalmente, porque assim, como vocês sabem, né, eu deixo os vídeos programados aqui no canal. E vira e mexe, eu sempre tô gravando um vídeo, né, no dia. Mas já tem normalmente, tem o quê? Tem uns 4, 5 dias que eu não gravo. Tô voltando agora a gravar aqui no canal, mas a frequência vai estar a mesma, né, como vocês já podem ver aí. Eu ainda tô seguindo aí, disciplinado, tá dando certo. Mas é porque, por sinal, esse que é o bom, né, de poder deixar programado, né, porque aí eu consigo, às vezes, quando minha rotina está muito apertada, eu consigo não postar, não gravar, na verdade, um dia, né? Eu consigo, os vídeos vão saindo e aí com o tempo, conforme minha rotina vai folgando, eu consigo ir gravando. E foi exatamente o que aconteceu, né, nessa última semana. Hoje é domingo, eu acho, não sei se esse vlog vai sair na quarta, na sexta ou no domingo. Enfim, hoje é um domingo e eu tenho prova na terça. Eu teria prova na terça e na sexta. Na terça, a prova de civil e na sexta, a prova de penal. Sim, não tem nenhum mês. Gente, eu acho que tem 2 semanas que eu fiz a última prova de penal e o professor já colocou a próxima, né? A segunda prova de penal. E, como eu posso dizer, a prova de penal, eu tô muito preocupado, muito mesmo. Eu nem... Pera aí, depois eu falo sobre isso, porque é muita coisa pra eu falar hoje com vocês nesse vídeo, né? Porque eu já vim acumulando, não, isso aqui eu vou falar com a galera no vídeo, vou falar com a galera. Não falei também no Instagram, deixei pra falar aqui. Eu fiquei doente nesses últimos dias. E mais o que? Sim, aí teve essa prova. A professora, né, de civil já sabia dessa prova. A prova não mudou, tá, manteve, né, a data. Nessa terça-feira agora, que vai ser essa prova, eu já sabia. Só que como eu tava ocupado estudando as outras provas, né, que foi TGP, que eu tava, como vocês viram nos últimos vlogs, né, teve todo aquele away da prova ia ser um dia, depois foi no outro. E também, acho que foi a prova de penal que eu tive depois, né, foi. Então assim, eu não tava pensando nessa prova de civil. E em relação a civil, tipo assim, gente, é muito importante, eu não posso perder no semestre. Principalmente em disciplinas que são pré-requisito, entendeu? São disciplinas obrigatórias. Se eu perder, eu não consigo pegar outras disciplinas no próximo. Então assim, ou eu passo, entendeu? E eu não tinha pego eu não cheguei a, tipo... Eu não estava prestando muita atenção nas aulas, né? Porque esse assunto de civil, tem outros assuntos também que eu prefiro pegar em casa sozinho. Eu me dou bem, eu prefiro, entende? E a questão é que, não é que o assunto é difícil, mas é porque ficou um curto tempo, né, para eu poder estudar. Normalmente eu gosto de pegar 1 semana ou 2 semanas antes, né, para fazer os resumos e depois só revisar. Fazer aquelas perguntas que eu sempre faço, né? Eu crio as questões como se eu fosse professor, né, como se fosse a minha professora, né, de civil. E aí eu penso assim, pô, o que ela pode perguntar em relação a tudo que a gente estudou? E aí eu faço uma lista, e aí respondo e estudo em cima disso, né? Um estudo ativo. Só que antes desse estudo ativo, tem que ter o estudo passivo, que é o quê? Fazer os resumos, né, e pegar os slides dela e tudo e revisar. Só que eu não tinha feito isso 1 semana antes. Eu deixei pra fazer isso o quê, gente? Menos de 1 semana. Hoje é domingo, né? A prova é terça. Eu comecei a fazer isso na sexta. Minha família viajou, né? E aí eu fiquei em casa sozinho. Tô em casa sozinho ainda. O pessoal só chega amanhã. Ia chegar hoje à noite, só que eu acho que vai vir amanhã. Não sei. Enfim. Aí, sexta-feira, quando eu cheguei da faculdade, meio-dia, minha família foi, né? Depois do almoço, viajou. Saiu daqui de casa. E aí, eu peguei pra fazer os resumos. Eu tinha feito o slide enorme, mais de 30 slides lá do assunto, fora outros também da monitora, né? Que é a monitora por fora, a monitora da disciplina, né? Que é um estudante de outro semestre, passou pra gente também. E eu não tinha pego esses slides, porque eu tinha feito os resumos do início, da primeira semana de aula. Porque na primeira semana eu tava de boa, então tipo, ela deu o primeiro assunto e tal, deu pra fazer o resumo, tava afogado. Mas aí quando chegou, né, toda aquela questão de outras provas, né, das disciplinas e tudo, eu fiquei muito apertado na minha rotina, fora também, que eu tava gravando um vídeo aqui pra vocês e tudo. E eu fui empurrando com a barriga, fui empurrando achando que ia dar tempo. Só que aí, deu nisso, né? Aí sexta-feira, eu tive uma crise, literalmente, de ansiedade. Eu fiquei muito nervoso, assim,
muito preocupado com a prova, entendeu? Muito preocupado mesmo, porque eu não tava conseguindo ter controle da situação, de saber administrar isso. Porque eu deixei para fazer isso de última hora. E eu vi isso já tô vendo isso como aprendizado para não fazer mais isso. Literalmente, definitivamente eu não vou fazer mais isso, porque eu fiquei muito mal na sexta-feira. Mal mesmo, porque deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem. Eu tinha feito, aqui são os resumos, né? Era pra eu ter, o que eu queria, uma semana antes, já tá com os resumos, eu já queria estar com isso aqui pronto, pra eu poder me preocupar só nessa semana, resolver as questões, né? Só que eu não consegui fazer isso. Então assim, eu só tinha o resumo dessa e dessas duas folhas aqui. Eu só tinha isso aqui, que não é quase nada, que foi o início, a primeira semana que a professora deu de aula, né? Então, aqui eu fiz tudo na sexta. Então, sexta-feira eu fiz isso aqui tudo de resumo, ó. Eu anotei, peguei livro, peguei vídeo aula também. Tudo do assunto. E aí, eu terminei o resumo ontem. Eu fiquei sexta a tarde toda e sábado o dia todo fazendo o bendito resumo. Quando eu terminei de fazer o resumo, porque eu consigo estudar dessa forma. Eu sempre deixo claro isso aqui, porque para depois não acharem que tem um jeito certo, né? Eu sempre digo isso porque depende muito de cada estudante. Tem estudante que estuda um dia antes e se dá bem. Tem gente que tem que estudar um mês antes, né? E se dá bem também. Então assim, o interessante é você encontrar a sua forma de estudo, a melhor maneira. E pelo que eu já venho, né, testando na faculdade, a maneira que dá certo comigo, né, que funciona para mim, é justamente isso. Eu faço o resumo e depois eu faço um questionário. Um questionário com as possíveis perguntas que a professora faria, né? E aí eu respondo esse questionário e estudo em cima disso. Só que ficou muito em cima. Então, assim, hoje, que horas são? Já é depois do almoço, deve ser umas 2 e pouco por aí. E aí, eu fiz de manhã o questionário, né? Eu listei de acordo com o resumo. Ontem à noite, quando eu terminei de fazer o resumo, antes de dormir, eu li o resumo novamente, né? Porque tem isso, né? Diz que você dorme e você lê antes de dormir, fica na memória, né? Enfim, galera, eu testo de tudo, entendeu? No desespero, a gente testa de tudo. Aí eu fiz isso, dormi, li e dormi, literalmente. Li, depois dormi. Aí, de manhã cedo, peguei um papel aqui pra vocês verem, ó. Peguei um papel aqui com as perguntas que ela pode fazer em relação ao assunto. Todas as possíveis perguntas, entendeu? E aí deram 8 perguntas aqui, ó, como vocês podem ver. E eu fiz isso justamente eu gosto de fazer isso, não só com civil, mas com qualquer outra disciplina, dependendo, porque eu consigo não ser pego de surpresa na hora da prova, entendeu? Porque eu consigo, né, de acordo com o que eu estudei, com os assuntos, com tudo, ter uma noção do que ela pode perguntar. E aí eu formulo a minha resposta logo, já deixo ela certa, pronta, pra depois eu só ficar tranquilo, entendeu? Tipo, chegar na prova. Claro que a pergunta não vai ser literalmente a mesma que eu coloquei aqui, mas tem sentido, tem relação, né? Porque é o assunto que ela deu. Ela não pode dar um assunto, colocar uma pergunta lá que ela não falou em sala de aula. Então, assim, a pergunta no dia, né, na terça-feira, vai estar diferente, só que é a mesma coisa, né? Só que com outras palavras. E aí eu coloquei aqui as possíveis perguntas, né? Deram 8, como eu falei, e foi o que eu fiz. Respondi pelo celular para ir mais rápido. E depois imprimi, então coloquei aqui minhas respostas, né? E aí agora de tarde, o que eu vou fazer? Vou fazer novamente esse questionário, né? Como a prova é na terça, eu vou ficar agora de tarde, domingo à tarde e amanhã o dia todo também. Amanhã eu não vou pra faculdade de manhã cedo, tem professor que vai fazer chamada, só que eu tô com crédito ainda e eu vou usar esse crédito, né, da falta, porque se eu não me engano tem um limite, né, de faltas, são 15 faltas. Se passar de 15, eu perco na disciplina. E aí, como eu ainda tenho crédito, eu vou faltar, né? Porque a prova é na terça e eu não quero perder a manhã toda indo para a faculdade. Eu vou pegar esse tempo, vou otimizar meu tempo e vou ficar a manhã toda estudando também. Então agora de tarde e amanhã o dia todo eu vou, até porque amanhã à noite eu tenho natação também. Eu não sei se eu vou, vai depender também de como eu tô aqui nesse questionário. Se eu estiver tranquilo, se eu me sentir mais confiante, né? Eu já tô mais tranquilo. Eu tava muito desesperado na sexta-feira. Sexta-feira eu tava maluco. Eu já tava até pensando em gravar na sexta. Só que quando eu cheguei em casa e vi que era muita coisa, porque quando eu peguei todos os materiais, né, pra poder fazer o resumo, eu vi que era muita coisa, eu falei, véi, não vai ter como, não vou conseguir gravar,
vou ficar focado aqui 100% nos estudos, né? Então eu não gravei, não fiz nada. Eu realmente fiquei o dia todo, sexta, a tarde toda e sábado também o dia todo. Eu acordei cedo, estudei, depois almocei, voltei pra cá, terminei de fazer o resumo. Depois fui pra academia, voltei, continuei fazendo o resumo. Foi literalmente isso, sexta e sábado. Aí agora de manhã eu acordei mais tranquilo um pouco, fiz o questionário e agora de tarde vou responder novamente o questionário, mas sem olhar o resumo, entendeu? Vou fazer sem olhar isso aqui. E de noite, antes de dormir, vou fazer de novo o questionário. São 8 perguntas, então vou fazer 8, né? Vou fazer uma vez agora, responder essas 8 perguntas agora de tarde. E de noite, antes de dormir, vou fazer de novo. E aí no intervalo de uma a outra, eu vou pra academia. Então vou fazer o questionário, vou pra academia, quando voltar, faço de novo o questionário. Eu sempre fico repetindo pra fixar na memória, né? E é legal porque assim, eu não fico preso no que eu escrevi no resumo. Então isso é bom também porque você consegue estimular a sua memória. Você consegue estimular, né? É um estudo ativo, como eu sempre digo, né? Você não tá tipo, a pergunta tal diz isso, aí eu vou ler aqui e vou colocar na resposta. Não, eu vou fechar o olho, né? Realmente, vou fechar o olho e vou tentar puxar aqui a informação, ó. Tá, esse assunto eu estudei e fala sobre isso. Então, entendeu? Eu faço desse jeito. E funciona, dá certo. E aí é isso. Vou fazer agora nesse questionário, vou responder. A prova de penal, vou deixar pra falar também algumas coisas no próximo vlog. Provavelmente o próximo vai ser falando sobre a prova de penal, porque depois de uma semana eu já tenho essa prova de penal, que é a segunda, e que é um assunto que eu não estou 100% confiante, dosimetria da pena. É um assunto um pouco confuso. Eu tenho que ter um código também, um código penal eu não tenho. Vou ter que comprar um código para poder ver na lei, né, o artigo e tudo, para poder ver em relação à pena base, né, pena provisória, pena definitiva. Tá puxado. Ia ser na sexta-feira e tipo, eu só ia ter quarta e quinta para estudar, mas aí graças a Deus o professor na sexta-feira, como eu fui na sexta de manhã para faculdade, o professor falou: "Não, então deixa para outra semana, na quarta", né? Então eu vou ter quarta, quinta, sexta, uma semana, né? Porque eu tenho a prova de civil na terça, aí na outra quarta eu tenho a prova de penal. Aí eu vou deixar para me preocupar isso com essa prova de penal depois, né? Depois da terça-feira. Então é isso, né? O assunto que eu tô tendo agora em civil, né? No Civil 2, no terceiro semestre, é negócios jurídicos. Então eu tô estudando, eu tenho que saber, tipo, as características, né? Parte do início aqui do resumo. São as características do negócio jurídico, né? Fatos jurídicos que se divide em fatos naturais e humanos. Os planos de análise também, que tem existência, validade e eficácia. Então eu tenho que saber como funciona cada um, né, desses planos. A classificação também dos negócios jurídicos, que são 7, e que cada um, tipo assim, não é difícil, mas é porque, ó, tem muito detalhe, entendeu? É muito detalhe. Por exemplo, na classificação aqui, são mais de 7. Tem quanto ao número de declarantes, as vantagens, tipo, quanto à forma, quanto aos efeitos, quanto à existência. E cada um se subdivide em 2 e tem os exemplos também. Então, isso tudo eu tenho que colocar na resposta. Então, assim, são pequenas coisas que eu não posso deixar passar, né? Então, é isso. Aí eu também tenho, além da classificação, tem a representação do negócio jurídico, né? Que tem a representação legal, que está ali por lei, e também pelo interessado. Mais o que? Tem o plano de existência que eu falei, tem as características do negócio jurídico, tem também os elementos acidentais do negócio jurídico, tem a interpretação do negócio jurídico. Então é isso, né? Por sinal, esses 2 últimos aqui, que foi elementos acidentais do negócio jurídico e interpretação do negócio jurídico, a professora não deu aula disso. Quem deu foi a monitora, né? Na verdade, esse último assunto aqui, que foi os elementos acidentais, que é condição, termo e encargo, teve até um debate na aula. Não sei se vocês viram os últimos vlogs que eu estava falando, né, debate civil. Era justamente desse assunto. A gente terminou os assuntos com os elementos acidentais, né, com esse último tópico aqui. E eu fiquei com encargo. Então, encargo eu já sabia do que se tratava. Aí eu só peguei meu resumo e coloquei aqui. Mas termo e encargo eu não... Termo e encargo o quê? Termo e condição, quem tinha ficado foram as outras pessoas, a galera do meu grupo, né, meus amigos. Então, assim, eu tinha uma noção, assim, só pelo debate que teve na sala de aula, mas eu não tinha os resumos. Então, eu fiz aqui, eu peguei de condição, anotei tudo. E de termo também. Então, tá aqui. Pronto. Tudo certo. Tô mais tranquilo agora.
Nossa, já deu 15 minutos de vídeo. Meu Deus, tô falando demais. Mas é isso. Foi mais uma conversa mesmo pra trazer aí as informações, né, as atualizações da faculdade. Eu vou estudar agora de tarde, né, como eu falei. Vou fazer esse questionário 2 vezes para fixar na memória. Amanhã também vou fazer mais algumas vezes, né, antes de ser para valer. E aí depois eu venho aqui falar de como foi essa prova, né. Eu cheguei a pegar também a minha prova antiga da professora, porque essa disciplina de civil, né, eu tive no segundo semestre com a mesma professora. E aí, eu tô aqui com a prova, né, a prova antiga. Eu tirei 8, foi uma ótima nota, né, valendo 10, para ver o que não cometer de novo agora, né, dessa segunda vez, que é a minha segunda avaliação com ela. Essa foi a que eu tive no segundo semestre, e aí eu dei uma olhada e tudo, vi o que eu poderia ter melhorado, né, o que ela não gostou, que ela riscou, né, e tirou meu ponto, esses 2 pontos que ficaram faltando. E aí coloquei isso também aqui nos meus planos de estudo, né. Então assim, para vocês verem, né, eu faço o resumo, mas eu não fico preso no resumo, né. Eu sempre tô tentando, além também daquilo de você responder sempre como se o professor respondesse, são algumas dicas legais de você colocar, né, na prova. Eu gosto de fazer isso, de usar alguns métodos de estudo para poder facilitar e para poder ser mais tranquilo esse processo de estudo, né, e quando eu estiver ali fazendo a bendita prova. Então vou fazer esse questionário, vou me basear também no que eu respondi no que eu respondi nas provas anteriores, na última prova dela, para poder não cometer o mesmo erro. E eu já percebi também que ela gosta de muito detalhe, então tipo assim, se tem um assunto e eu falei 80% dele e ficou faltando um detalhezinho, ela tira um ponto, entendeu? Não é que esteja errado, você pode ser objetivo e colocar pouca coisa, né? Só que não tem como, às vezes o assunto, por exemplo, esse assunto aqui de civil, tem alguns assuntos que tem muito detalhe. Então assim, se eu não colocar tudo e aí fulano chega lá, meu colega chega e coloca, não é que a minha vai estar errada, mas é que a dele vai estar mais completa que a minha, entendeu? Então assim, ela vai tirar um 10º ali, não porque está errado, mas porque faltava mais alguma coisa. Então por isso que eu estou tentando colocar os detalhes mais importantes, né, de cada assunto, de cada tópico estudado, para eu poder não cometer esse erro e não perder meu ponto, né, para não tirar meu ponto ali de bobeira. Mas é isso, né, eu acho que vai dar tudo certo, com fé em Deus vai dar tudo certo, e eu vou passar nessa disciplina. Falta 1 mês e pouco para terminar esse semestre, mas é isso, né, a tendência é aumentar mais ainda a quantidade de assunto, né, e de prova, né, de trabalho nessa reta final. Eu não recebi a primeira prova de penal, então talvez eu faça a segunda avaliação de penal sem saber quanto eu tirei na primeira, mas tomara que isso não aconteça, né, que o professor, como é que fala? Que ele traga, né, que ele deu a nota essa semana, antes da segunda avaliação, para eu poder ter uma noção, né, de como é que eu tô, se eu tô muito mal, muito ferrado, ou se eu tô mais tranquilo. Mas é isso, como eu sempre digo, depois eu venho aqui trazendo os resultados, né, das próximas provas. Mas é isso, galera. Vou terminar de estudar aqui e fiquem aí com o resto do vlog. Foi mais uma conversa mesmo, para atualizar vocês. E é isso. E aí, meu povo, já escureceu aqui. Calma aí. Eu tô indo agora pra academia. Fiquei à tarde estudando, né, como eu falei, fazendo as questões. Ainda não terminei. Eu parei na quinta, faltam mais 3. Aí quando eu voltar eu faço. E minha família tá chegando hoje. Minha mãe mandou mensagem falando que chega hoje aqui. Então eu vou adiantar. E é isso.